O infungível significa que ele é insubstituível, portanto, eu tenho que devolver, no caso aqui, esse bem. Então, por exemplo, na hora que eu loco, eu só tenho direito de uso e gozo. Lembra que a locação não é igual à doação, que é uma obrigação de dar. Na locação, eu tenho uma obrigação de entregar, que presume a obrigação de restituir do locatário, que é aquele que alugou a coisa. Em razão disso, de serem coisas infungíveis, eu não posso alugar coisas móveis consumíveis, porque não tem como devolvê-las. Por exemplo, eu dei exemplo aqui o que acontece em Pirinópolis. O camarada ele tem uma terra com pedreira. Aí ele resolve alienar isso aqui para ele ganhar um dinheirinho, né? Para uma empresa que vai usar dessa pedreira aí, explorar isso aí. Só que ele pega e faz contrato de locação daquele terreno para a empresa poder explorar a pedreira. Bom, se ela vai usar as pedras ali, não tem como ela devolver, então não é locação. Qual a consequência jurídica disso? Esse dono dessa pedreira, para ele receber dessa empresa, se essa empresa não quiser pagá-lo, vai ser um problema, porque não tem como executar um contrato, que o contrato está com o nome errado, não seria locação, certo? Porque para locação, presumo que eu vou devolver a coisa locada. E no caso, por exemplo, da pedreira, não tem como ser devolvido. Uma observação importante a respeito disso é sobre o arrendamento mercantil de bens móveis. Isso ocorre em bens móveis, chamado de leasing. Vocês já devem ter ouvido a respeito do leasing. O leasing é o seguinte: quando eu vou financiar um carro, que a gente chama de alienação fiduciária, né? Você compra o carro em parcelas, na verdade, você compra, né? Você aliena, por isso que chama alienação fiduciária. Você tem duas modalidades para financiar o carro. Ou você vai pelo CDC, ou você vai pelo leasing. Qual a diferença? O CDC, o juro é mais alto, o leasing é bem mais baixo. No CDC, cada parcela que você vai pagando, você vai se tornando mais dono. Então, imagina a situação, você comprou um carro em 30 parcelas. Na 25ª, você não conseguiu pagar mais, você atrasou. Bom, como o carro não é seu, porque quem de fato comprou no financiamento, no arrendamento, que é... Professora, tá ruim ainda. Tá ruim? Professor, tá travando demais. Nossa. Professora, faz um Eu teste. acho que é o programa. Professora, faz um teste. Tira daqui a imagem. Deixa sem isso aqui, o texto pra gente. Tira ele. Tirei. Aí fala sem o texto, assim. E a gente acompanha. Quem tiver o código, acompanha. Peraí. E agora? Eu acho que Tá é bom. isso. Deve ser o texto, então, né? Prossegue com a aula, professor, para a gente fazer um teste. Tá. Então, A gente acompanha aqui. Tá. Então, aqui, quando eu falo do arrendamento mercantil, por exemplo, no caso que eu disse que eu compro um carro em 30 meses e na 25ª parcela eu não consigo pagar, quem comprou o carro de fato não fui eu, né? Eu arrendei. Foi a financeira. Então, ela comprou o carro da concessionária e me emprestou o dinheiro. Então, eu estou devendo para a financeira. Então, se eu não pagar, a financeira pode tomar o carro. Mas na forma do CDC, quando ela me toma o carro, que é a busca e apreensão, ela tem que devolver o que eu paguei. Não é justo que ela me tome o carro e fique ainda com todo o valor que eu gastei até aquele momento. Então, ela vai ter que apurar a parte do que foi gasto e me devolver. Bom, no leasing, isso não acontece. Então, se eu compro um carro em 30 vezes, na 25ª parcela eu não consegui pagar, do mesmo modo, eu não comprei, a gente usa no cotidiano a linguagem comprar, mas o que eu fiz foi alienar, porque quem de fato comprou foi a financeira, que comprou da concessionária e me emprestou o dinheiro, então eu estou devendo esse dinheiro para a financeira. E aí, o que acontece? Se eu não pagar, se eu atrasar essa parcela, a financeira, além dela poder tomar o carro, ela pode ficar com todo o valor que eu paguei. Ela não é obrigada a me restituir o que eu paguei. Por quê?
Porque é um leasing. Leasing, traduzindo, significa locação. Então, é uma forma de você alienar um veículo, né, de uma maneira mais barata, porque os juros é bem mais barato, tanto é que no leasing, nem fica no nome de quem está adquirindo, não. Ele fica no nome da financeira. O documento do veículo, da moto, do que for, fica no nome da financeira. Por quê? Se você não pagar, ela te toma ele e ela não te devolve o aluguel. É o mesmo raciocínio. Se é um aluguel, por exemplo, eu aluguei um imóvel em março. Só que logo depois que eu aluguei, eu passei num concurso público, fui tomar posse e tem 3 meses que eu estou morando fora. E eu nem mudei minhas coisas para esse imóvel, porque assim que eu fui mudar, eu passei nesse concurso. Ué, tem como eu exigir que ele me devolva o aluguel porque eu não usufruí do imóvel? Não tem. Por quê? Como a gente estudou, a locação é um contrato consensual, basta a vontade das partes. Então, se houve a proposta e a aceitação, eu tenho a locação. Por isso, do leasing mercantil funciona da mesma forma. Inclusive, essa aqui é uma prática muito comum para quem adquire caminhão. Caminhão é muito caro, então as pessoas têm, quem prefere adquirir, né, caminhoneiro, acaba comprando na forma do leasing, por causa do aluguel. E aí, por causa do juros, sem saber o que significa o leasing. O problema é que quando ele atrasa, ele perde o valor do que ele pagou e perde também o caminhão, né? Bom, alguma dúvida nessa parte aqui, gente? Beleza, né? Então, continuando. Não confundir leasing, arrendamento mercantil, com parcelamento. São situações diferentes. Então, uma coisa é você chegar numa loja e você quer comprar um carro de 30 mil reais, mas você não tem um dinheiro à vista. Aí você vira para o vendedor e fala assim, olha, eu vou dar de entrada 10 mil e quero que você me parcela 20. Aí ele fala, tudo bem, eu parcelo em 10 vezes. Mas lembra da compra e venda. Então, você comprou o carro, o que você fez foi dar entrada e parcelou o restante. Se por um acaso você atrasar uma dessas parcelas, dá direito à concessionária de tomar o carro? Não dá, porque você comprou o carro. Lembra que quando você compra, você adquire propriedade, então você é dono, certo? Agora, no leasing, não. No leasing, que é um arrendamento mercantil, tanto na forma do leasing ou do CDC, essas parcelas que você paga, você não paga porque você comprou, você paga porque você alienou. Então, ele pode te tomar o bem se você não pagar, porque o bem, de fato, é da financeira que comprou, certo? Bom, vamos entrar aqui na letra B, que vai falar da locação de bens imóveis urbanos, residenciais ou comerciais. A locação de imóveis urbanos, tanto residenciais ou comerciais, ela é tratada na lei do inquilinato, que é 8245 de 91. A nossa matéria, nós vamos estudar especificamente do imóvel urbano residencial. Porque a do comercial, vocês vão estudar, semestre que vem, vocês vão ter aula de direito empresarial. Eu acho que é isso mesmo. E aí começa no artigo 966 do Código Civil, e dentro do direito empresarial tem essa matéria de locação comercial. Lembrando o que eu falei para vocês na aula passada, locação é sinônimo de arrendamento. Em inglês, ela é chamada de leasing. Então, no mercantil, a locação, quando ela é comercial ou rural, ela não recebe esse nome locação. Eles usam arrendamento. Então, arrendamento mercantil é a locação com comércio, né? Envolvendo o comércio, a mercancia. E a locação rural é chamada de arrendamento rural, é regulado pelo Estatuto da Terra, que é a Lei 4.504/64, que também não é objeto do nosso estudo. Então, nós vamos estudar a Lei 8.245. Bom, já falando da Lei 8245, adiantando aí um aspecto importante, é quanto ao valor do aluguel. O aluguel, ele segue um teto ou reajuste. Os aluguéis
residenciais, obrigatoriamente, eles têm que seguir o reajuste ou do IPC, que é o Índice de Preço Consumidor, INPC, ou o IGPM, que faz a correção monetária, certo? E como que é feito esse reajuste? Por exemplo, se você alugou um imóvel em fevereiro de 2000 e... Aliás, nós estamos em agosto. Se você alugou um imóvel em agosto de 2019, você, para ter reajuste, tem que esperar um ano. Um ano é 12 meses. Então, ele não pode ser reajustado em agosto de 2020. Ele tem que ser reajustado em setembro de 2020. Isso é interessante porque esses índices aqui de correção monetária, eles acompanham a inflação. Vocês lembram que o dólar estava alto há algum tempo atrás aí, né? Então, imagina o reajuste de quem pegou o aluguel reajustado na época desse aumento do dólar. Aí, ontem, ele deu uma queda. Então, esse reajuste, ele vai ser conforme o dia. Então, pode ser prejudicial para o inquilino ou não, né? Ter esse reajuste no dia que não era previsto para si, tá? Isso é fácil. Quando você entra no Google, tem um sistema automático que você coloca lá, reajuste aluguel IGPM. Aí ele pede para você colocar a data, né, do seu aluguel e ele já faz o reajuste. Então, o reajuste é pequeno, né? Assim, em épocas normais, né? Agora deve ter aumentado um pouco. Mas, por exemplo, alguém que alugou um imóvel de R$700 em condições normais, que seria até fevereiro, né, vamos colocar assim, o imóvel estaria aí em torno de R$700 com reajuste, R$735 mais ou menos em fevereiro. Eu estou falando isso porque eu já vi muito, principalmente imóvel particular, o cara aluga o barraco do fundo e ele consegue aumentar de R$300 para R$400. Isso não existe, isso é abusivo. Porque, pela lei, você só pode corrigir pelo IGPM, tá? Ou o INPC. Bom, então, lembrando que esse pagamento para locação, ele é periódico, então ele é mês a mês, e tem um detalhe, como ele é periódico, é cultural a gente fazer de mês a mês, mas ele pode ser semana a semana, de 15 em 15 dias, do jeito que você preferir, mas ele é periódico. Ele pode ser exigido antecipadamente? Sim. Segundo o artigo 20 da Lei do Inquilinato, apenas para aluguéis de temporada. Fora isso, ele não pode ser exigido de uma vez. E a lei, preocupada com as pessoas que podem usar de má fé, ela estabelece que o máximo para considerar o aluguel de temporada é 90 dias, ou seja, 3 meses. Então, por exemplo, eu estou dizendo isso porque eu via muito, né, aluno ali na Unevangélica, na época que era presencial, que morava ali perto. E aí falava assim, eu ouvia, né? Eu estou alugando um imóvel, um apartamento perto, uma kitnet, só que o cara me exigiu 6 meses de aluguel adiantado. Gente, isso é vedado em lei, não pode. Se ele quer te exigir um aluguel adiantado, e esse imóvel não é de temporada, que tem requisitos para ser temporada, que é imóvel para lazer, para passeio, para estudo, pode ser até para estudo. Por exemplo, eu não sei se vocês já viram aquele Airbnb. Airbnb é um site em que a pessoa aluga casa para passeio, ou para alguém que quer estudar. Beleza, é como se fosse um hotel, né? É uma nova modalidade de hotel, mas que você fica na casa da pessoa. Então, eu não estou dizendo que você não pode pegar uma casa e alugar por temporada, mas ela tem um destino. Por isso a locação fala que é para residência, ou ela é para comércio, ou ela é para passeio, ou ela é para estudo. Ela tem características diferentes que vai repercutir tanto no reajuste quanto nessa possibilidade de cobrar adiantado. Então, eu só posso cobrar adiantado o máximo de 3 meses de aluguel. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Imagina que eu tenho um ponto comercial e alguém me procura querendo alugar esse ponto. Aí eu falo, olha, mas ele está alugado
até novembro deste ano. E essa pessoa fala, não, beleza, mas eu queria que você segurasse para mim quando o inquilino sair, para você repassar para mim. Eu falo, tudo bem, só que você vai ter que me pagar um aluguel adiantado. Isso se chama arras. Ou seja, eu quero um sinal. Esse sinal que eu cobro dele só pode ser um salário. E lembrando que as arras, elas têm que ser computadas, né? Eu não posso ficar com elas. Então, o aluguel dele já está pago. Quando ele for morar, já está pago. Certo? Então, reforçando, eu só posso exigir antecipadamente de uma só vez esse aluguel se for para temporada e a lei estabelece um limite que é de 90 dias. Outro detalhe que eu vejo muito, principalmente pessoal particular, que a gente está falando de direito civil aqui, que é a relação entre particulares, né? Que baixa contrato de locação da internet. Cuidado. E, às vezes, complementa os valores do jeito que ele acha. Gente, não pode ter vinculação da locação à variação cambial, muito menos ao salário mínimo. O que eu mais é vinculação ao salário mínimo. Inclusive, imobiliária fazendo isso. Imobiliária pedindo. Ela coloca assim, aliás, não pode nem vender vinculado ao salário mínimo. Eu já vi carnê de venda de lote de imobiliária colocando assim, ó, 15% do salário mínimo. Ou seja, o salário mínimo aumenta, a prestação aumenta. Se o camarada entrar com uma ação disso aí, ele fica com o lote e ainda pega o dinheiro de volta do que ele pagou, porque é vedado em lei. Não pode, tá? A única coisa que é obrigada a ter vinculação ao salário mínimo é a penitenciária. Obrigada a colocar o valor da pensão e colocar na frente quanto que ela vale em salários mínimos. O resto não pode, inclusive a alocação, tá? Bom, eu posso exigir o pagamento antecipado do aluguel, aí vem outro problema que eu ouço demais de aluno. Paga para morar ou mora para pagar? É o seguinte, se você exigiu do inquilino um fiador, que a maioria dos casos que eu vi, o cara aluga, mas exige fiador. Ele não pode exigir o aluguel adiantado, pagar para morar. Ou é um, ou é outro. Se você exigir o fiador, a pessoa vai pagar no final. Se você não exigir o fiador, ela vai pagar adiantado, porque aquele aluguel já é o quê? É a caução, a garantia do pagamento. Certo? Bom, falta de pagamento. O que acontece se não for pago o aluguel? Você tem duas opções. Ou você executa, ainda mais nessa época da pandemia, para que o cara vai tirar o inquilino de lá? Porque, gente, tá triste. Você anda na cidade, no centro, principalmente, as lojas estão tudo fechadas. Então, ele vai fazer o quê se ele for tirar o cara de lá? Ele vai alugar para quem? Talvez ele tire o cara e não arma outro. A melhor opção é tentar um acordo ou executar a pessoa. Em que sentido? Faz bloqueio de bens na conta, porque é um contrato, gente. O contrato ele é um título executivo. Na execução, o juiz já faz o bloqueio automático na conta da pessoa, bloqueia carro dele. Aí eu quero ver se ele não paga. Eu acho que é a melhor opção. Eu, particularmente, ainda mais nesse momento que a gente está em crise, porque o cara já assusta e pensa assim, bom, aí depois você negocia com ele, né? Igual eu tenho visto muito, o cara bloqueia, aí o outro fala, ai, nossa e tal, aí eles entram no acordo e ficam felizes e amigos para sempre. O cara não perde o negócio e o outro fica feliz continuando com o seu imóvel lá alugado. Bom, e a resolução do contrato, nessa matéria, ela tem um nome específico, chama de despejo, tá? Então, cuidado, a ação de despejo nada mais é do que uma forma de extinção do contrato por falta de pagamento. Ela é uma forma de resolução, ou seja, houve aí o inadimplemento do inquilino, ele está em mora e em atraso quanto ao pagamento. Só tem um detalhe. Falei para vocês que a lei do inquilinato é 8245 de 95. Mas nessa parte que nós vamos estar falando mais à frente,
do despejo, ela sofreu uma alteração pela Lei 12.112 de 2009, o que facilitou muito a vida do locador, tá? Era um suplício o locador tirar o bendito do inquilino do seu imóvel que não pagava e nem com execução. Porque tem gente que se executa e não tem bens, aí ele não paga mesmo, ele fica lá morando de graça. Então, era um suplício. Agora, com a lei, ela facilitou a retirada dessa pessoa do imóvel do locador, né? Bom, do imóvel locado, né? Porque o locador necessariamente não é o proprietário. Bom, no silêncio do contrato, essa obrigação é quesível. Vocês estudaram isso em obrigações, direito das obrigações. O que é uma obrigação quesível? Ela vai ser exigida no domicílio do réu, que é do devedor. Então, se as partes não fizerem foro de eleição, não tiveram cuidado no contrato de eleger o domicílio, no caso de conflito entre as partes, o foro competente vai ser do domicílio do reclamado. Porque pode ser que o locador é uma imobiliária de Abadiânia, mas está alocando o imóvel aqui. Perfeito, sem problema. É um imóvel comercial, por exemplo. Só que o locador, ele é de Anápolis. E eles não tiveram cuidado de colocar o foro de eleição. Então, no silêncio, vai se resolver em Anápolis, que é, no caso da mora, em caso de mora do locador. Bom, o consentimento da locação ele pode ser expresso ou tácito, o que significa que a locação não precisa ser formal, ela não exige um contrato formal e nem por isso ela deixa de ser provada, tá? Ela, como se admite a locação verbal, eu não estou falando de contrato, gente. Se eu estou falando de contrato e o que o contrato não precisa ser escrito, não descaracteriza um contrato se ele for verbal. Simples assim. Então, ele continua sendo um contrato, tá? Então, o consentimento expresso é quando você tem aquilo declarado no papel, né? O tácito é o silêncio das partes, um foi ficando, outro foi ficando, o outro está pagando todo mês, então ele está alugando. Então, tacitamente, houve aí um contrato de locação. Bom, a locação, cuidado com isso. Como ela não transfere propriedade, ela não tem caráter de perpetuidade. Ela não transfere bem de forma perpétua. Porque se assim fizesse, eu teria aí a transferência de obrigação de dar, né, de propriedade. Como ela transfere só o uso e o gozo, esse uso-gozo pode ser por prazo determinado ou indeterminado. A locação não tem limite. Eu conheço situações de famílias aqui em Anápolis que o imóvel foi locado para o pai faleceu, os filhos continuaram morando, aí vai os filhos dos filhos e os donos sumiram. Imobiliária fechou, ninguém sabe quem são os donos, possivelmente é imóvel de herança e os herdeiros talvez não fizeram inventário, que agora o povo está sem dinheiro, não está fazendo mesmo. Tem herdeiro que nem sabe que tem esse imóvel, né? E o imóvel está lá. E já tem 50 anos, 60 anos a mesma família morando. O pai morou, morreu, o outro morou, morreu, o outro. Continua a locação? Sim. Ele vai prorrogando automaticamente, ele não tem limite. O que significa isso juridicamente? Vocês vão estudar isso em Direito das Coisas, no 6º período. A parte que continua usufruindo ali, o vínculo que tem entre eles, é que vai determinar se quem está ali tem direito ao uso capião ou não do imóvel. Por quê? Como o contrato de locação ele prorroga automaticamente, é um direito do locador receber, é um direito dele, mas não descaracteriza a locação se ele não a receber, como ocorre com a imobiliária que fecha e o locador que some, você não sabe cadê? Você continua morando lá, beleza, só que aquele prazo não conta para você como prescrição aquisitiva para uso capião. Por quê? Porque a locação ela foi se prorrogando e ela
eventualmente, se uma família fosse requerer aquele imóvel, descobre o imóvel, entra no inventário e pede, inclusive, por força do artigo 206, salvo engano, é o parágrafo 3º, ele tem direito de cobrar os 2 últimos anos do aluguel ainda, porque é a prescrição para você receber os aluguéis em atraso. Ele não tem direito de cobrar os 30 anos que não pagou aluguel, mas os 2 últimos anos ele tem, certo? E pedir para a pessoa sair em 30 dias, que nós vamos ver daqui a pouco por que ele pode pedir. Bom, então, a princípio, a locação ela não tem limite temporal, só tem um detalhe. Segundo o artigo 3º da Lei do Inquilinato, se esse período for maior de 10 anos, de 10 anos para frente, ele exige a vênia conjugal, ou seja, o cônjuge tem que assinar concordando com essa locação, se ela for por período maior do que esse prazo, tá? Bom, vamos entrar aqui nas obrigações. Quais são as obrigações do locador? Praticamente eu transcrevi aqui o artigo 566. O locador tem a obrigação de entregar ao locatário a coisa alugada. Essa entrega, se ela for feita sem qualquer reclamação, presume que o locatário recebeu a coisa em ordem, só que cabe prova em contrário. Por quê? Quando é que você recebe, vou dar um exemplo aqui de imóvel. Como é que você recebe um imóvel? Com a entrega de chaves. Só que por N razões, pode ser que a pessoa recebe a chave do imóvel e não consegue mudar de imediato para aquela casa. E aí ele consegue fazer essa mudança uma semana depois. E só depois que ele muda é que ele percebe que a casa está com goteira. Ou que a casa está com a água cortada, ou com a luz cortada, porque ele não estava ali. Então, o fato dele receber a chave presume, só que essa presunção é relativa, iuris tantum, que está em ordem, mas ele pode provar que não está. E um detalhe, quando o locador faz a entrega, ele entrega o bem com todas as suas pertenças. E não confundamos pertença com acessório. Acessório é o que compõe o bem. Pertença serve o bem. É diferente. Então, por exemplo, o que é acessório em carro agora, hein? É difícil, porque os modelos do carro, aquilo que compõe o carro já não é acessório, é principal, né? O câmbio automático, direção hidráulica. Eu sou da época que a gente comprava o carro e você tinha que pagar o vidro elétrico, você tinha que pagar para botar o câmbio automático, a direção hidráulica, sai mais caro do que o carro, né? Porque não tinha. Então, isso era acessório. Mas hoje, a depender do modelo do carro que você compra, isso é um componente que compõe aquele modelo. Então, aquilo ali já não é mais acessório, torna-se o principal, né? Mas, enfim, acessório, então, ele inclui o bem. E o objeto principal é o que faz a coisa ser a coisa. Por exemplo, eu tive até um caso bem interessante. O camarada comprou um carro de um leilão pelo jornal. Então, o jornal fez uma publicidade desse leilão e anunciou esse carro, tá? Pelo lance lá que seria dado. Beleza. O camarada chegou lá no leilão, pediu as chaves do carro para ver o carro por dentro. O vendedor tinha sumido a chave, mas garantiu para ele que o carro era bom, que o carro estava maravilhoso. Só que ele, safo, gravou o cara falando e filmou ele de trás com a roupinha lá do leilão. Aí ele ainda perguntou, cara, mas eu queria ver o carro. Aí ele falou, moço, tá me estranhando? Se eu tô falando que o carro tá bom, é porque tá bom, uai. Aqui não tem mais ou menos história, não. E o cara foi lá e arrematou o carro. Quando foram tirar o carro lá no elevador, que ele olhou para cima para conferir, o carro não tinha motor. Então, gente, o carro, para ser carro, o que torna um carro? Um objeto principal. Ele tem que ter roda, se não tiver roda não é carro. Ele tem que ter motor, câmbio. Tanto é que
o mínimo de garantia é motor e câmbio, não é? Se não tiver, não é carro, é sucata. Pois ele entrou com a ação e ganhou justamente sobre essa tese. Venderam um gado... Era o carro dos Flintstones, professora. Oi? Era o carro dos Flintstones. Não, e ele ganhou a ação em cima da seguinte tese. Eles venderam, anunciaram carro, quando de fato eles venderam para ele sucata. Você acredita? E ele ganhou o dano moral. E ele mandou arrumar o carro, porque ele não tinha como ficar sem carro. Ele pegou o dinheiro dele, colocou, ele gastou de motor quase o valor do carro que ele arrematou. Olha que absurdo isso. Bom, enfim, a gente entende tudo, né? Mas ele conseguiu o carro. Agora, o que é a pertença? A pertença serve o bem. Vou dar um exemplo para vocês aqui. Imagina que eu vou num apartamento, num prédio, para alugar um apartamento no primeiro andar. E eu chego no prédio e eu vejo que tem elevador. Beleza. Aluguei o apartamento. Estou morando, o elevador está estragado. 1 dia, 2 dias, 3 dias, 5 dias, 10 dias. Eu tenho como pedir abatimento desse valor do aluguel, se o elevador estiver estragado até 10 dias. E a partir de 10 dias eu posso pedir até a rescisão desse contrato com multa contratual. Aí você fala, por quê? Porque o elevador é uma pertença. Ora, se eu aluguei, mesmo que seja no primeiro andar, mas porque tem elevador, presumo que eu quero usar o elevador. Mais grave é se eu tiver na minha família cadeirante, que presume mais ainda que eu iria usar o elevador e o negócio não está funcionando. Nesse caso, caberia até dano moral aí, né? Que é a tal das perdas e danos. Então, a pertença, se o cara vai me entregar com essa parte que serve ao bem e ela não funciona, eu posso até cancelar um contrato, tá? Que é o que a gente questiona do ar-condicionado. Gente, o ar-condicionado pode ser uma benfeitoria voluptuária dependendo onde você mora e a época do ano. Vai morar em Gurupi. Eu não sei se alguém foi para aqueles cantos para lá. Vai morar em Gurupi. Vai passear em Palmas. Vai lá. Fica lá. Chega lá em Palmas e não tem um ar-condicionado na casa que você está. Meu filho, nem tomar banho na água fria você consegue, porque a água lá é quente 24 horas por dia. Aquilo é o inferno. Então, o ar-condicionado, dependendo do lugar, é benfeitoria necessária. Aliás, nem benfeitoria é uma pertença, porque facilita o uso da coisa. Deus me livre, vai morrer assado lá dentro. Eu, com calor, eu não consigo nem pensar. Meu cérebro fica... Então, imagina. Aliás, eu estou aqui com o ventilador no fundo das minhas pernas. Você vê o tempo que eu sou calorenta. Então, dependendo da coisa, é pertença. Dependendo da coisa, é acessório. Vai depender da função que você está dando para ele. É mais ou menos, quer ver eu dar um exemplo? A pessoa vai morar num condomínio fechado, mas tem cachorro. E aí resolve colocar nesse condomínio fechado grades na janela. Um condomínio horizontal de casas. Aí resolve colocar grades na janela. Precisava colocar grades se o condomínio já é fechado? E presumo que ele já é fechado para dar segurança? Não precisaria. Então, você está colocando grade para quê? Por causa do animal? Então, isso aí é uma benfeitoria voluptuária. Agora, se você mora num bairro que já teve furto e a janela não tem grade, a grade é essencial. Ela se torna aí uma pertença, né? Facilita o uso da coisa. Bom, outra obrigação que eu tenho aqui do locador, isso aqui é interessante, é manter a coisa no mesmo estado pelo tempo do contrato. O que significa? Pessoal, na hora que terminar nossa aula, nós vamos voltar de novo, tá? Minasul, realmente, Minasul, Deus me livre. Eu já fui para aqueles lá tudo fazer audiência. Tem uma que eu nunca vou esquecer. Oh, Deus, nunca vou esquecer. Eu fui de carro para Uruaçu no mesmo dia e voltei para fazer uma audiência trabalhista lá. Rapaz, e o carro não funcionava, o ar-condicionado. Meu Deus do céu. Ai, credo. Até hoje eu lembro desse negócio. O lugar quente também. Jesus da glória. Voltando aqui.
Então, lembrando, nós estamos em 1 minuto e 50 para cair. Na hora que cair, eu vou ter que abrir um novo link. Vou mandar para o Sival. O Sival manda para todo mundo para a gente ter, de novo, o segundo momento da aula, tá bom? Então, isso aqui é interessante. O locador, ele tem a obrigação de manter a coisa no mesmo estado pelo tempo do contrato. Olha, tanto que isso é sério. Manter a coisa no mesmo estado pelo tempo do contrato. Compete ao locador realizar os reparos necessários para que a coisa seja mantida em condições de uso, salvo convenção em contrário. Fortes chuvas, por exemplo. Então, veja bem o que eu vou dizer aqui. Cuidado com isso na prova. Eu aluguei um imóvel em fevereiro. Beleza. E me entregaram as chaves e eu aluguei pela imobiliária. A imobiliária tem até o hábito de fazer um inventáriozinho, falando que tem torneira na pia, tem soquete, senão o povo rouba tudo, né? Tira o soquete, tira a torneira, tira até os pisos. Se a imobiliária não colocar o tipo de piso, o povo é capaz de arrancar e tirar os pisos quando vai embora. Mas, enfim, isso é bom ter um inventário, porque ele protege tanto o locador como o locatário. E aí, no inventário está lá. Está pintado, o telhado está isso, o teto está assim, é tudo forro de PVC, sei lá o quê. Nas primeiras chuvas, gotera lá dentro. Não gotera não, short, que deu ter que botar balde. E com detalhe, no lugar que está goteirando é no quarto do meu filho, que tem